Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos degustar, saborear, viver um momento que vai entrar para a história. Esperamos por isso, rogamos por isso, torcemos por isso. E hoje nós iremos trazer aqui um pouco sobre a ação penal 2668, que foi o interrogatório dos réus na ação que apura a tentativa de golpe de Estado, aquele que culminou com o famoso 8 de janeiro. Muito já se falou sobre esta ação, muito já se falou sobre esse depoimento e o depoimento mais esperado de Jair Messias Bolsonaro. Confesso aos amigos e às amigas que em determinado momento cheguei a sentir pena deste cidadão. Confesso, sou réu, confesso. Nós temos sempre a tendência de termos misericórdia, né, de olharmos para o lado bom das pessoas. E apesar de que eu já torci demais para que ele seja preso e continuo torcendo, esta ação no Supremo Tribunal Federal tem mostrado a Jair Messias Bolsonaro de que ele não é nenhuma. Vamos lá, pessoal, vou trazer aqui, eu quero muito pedir a vocês que prestem atenção no momento em que ele senta no banco dos réus, onde ele vai responder. E vou lembrar a você que esta sessão não é uma sessão de confronto de versões, não é isso. É uma sessão de dar a oportunidade aos réus de se manifestarem, de falarem o que desejarem falar a respeito dos questionamentos e dos crimes imputados a eles na ação penal. Então nós iremos ver o Bolsonaro falando muito e o Xandão, Alexandre de Moraes, ministro, deixando ele falar. Em determinado momento, algumas pessoas, e eu até pensei também, ó, tá bom aí, já falou demais, tá falando coisa que não tem nada a ver com a ação, mas o Xandão deu a ele total liberdade para falar. Eu tenho a impressão que ele falou para a parede, mas vamos ver no final, não é? Vamos lá, pessoal, já falei demais, 2 minutos. Antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, convido você a fazer parte de nossa família do canal Lula, Foco no Fato. Vou soltar o vídeo aqui e nós vamos conversando um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Cumprimento todos os advogados, advogadas, todos os presentes. Vamos iniciar com o interrogatório do réu Jair Messias Bolsonaro. Chamo junto com os seus advogados, Celso Vilardi e Paulo Amador. Esse momento aí, para mim, é um momento histórico, pessoal. Ele sentando no banco dos réus, no tribunal, para responder por seus crimes, ou alguns dos seus crimes. Vamos lá. Cumprimento o réu, seus advogados. Recordo novamente, como fizemos mais detalhadamente no primeiro dia, que os réus têm direito ao silêncio e à não autoincriminação, ou seja, não há o compromisso de dizer a verdade. Indago. Esse ponto aí também é importante, onde ele coloca bem enfático de que o réu não tem a obrigação de falar a verdade, né? Vai falar a sua versão dos fatos. Vamos lá. O réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar porque eu sou uma pessoa pública e A cidade. posso passar reservadamente Não, para só a você. cidade. Brasília. Brasília. Gente, eu confesso, fiquei morrendo de pena desse cara nesse momento. O que ele fala? Desejaria de não declinar. Meu pai eterno. Sabe o que significa isso? Ele falou exatamente o contrário daquilo que ele realmente gostaria de falar. Gostaria de não declinar significa eu vou falar, mas aí o raciocínio dele foi longe. Vamos lá, vamos voltar. Recordo novamente, como fizemos mais detalhadamente no primeiro dia,
que os réus têm direito ao silêncio e à não autoincriminação, ou seja, não há o compromisso de dizer a verdade. Indago ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar porque eu sou uma pessoa pública e A cidade. posso passar reservadamente Não, para só a cidade. Brasília. Assim, a profissão. Militar da reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. É casado? Casado. Tem filhos? Sim, senhor. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? Não, senhor. Conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição, impedimento em relação a elas? Conheço muitas delas, nada contra. Então, vamos às perguntas específicas. Eu inicio aqui indagando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou fazer de forma cronológica. No dia 5/7/2022, a reunião ministerial, que já foi várias vezes aqui citada, uma vez que outros réus do Núcleo 1 participaram, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, também o ex-ministro da Casa, do GSI. O senhor, e essa é uma das imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, a narrativa, a construção da narrativa e reiteração da narrativa de deslegitimar a justiça eleitoral, as eleições e as urnas eletrônicas, acusando constantemente, de forma permanente, que havia fraude nas urnas eletrônicas. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. Que as eleições, as pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Ainda, entre aspas. Está a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo o respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maqueia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio diz, entre aspas, nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder, depois perguntar por que eu não tomei providência lá atrás. E não é providência de força, não. Palavrão. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Daí para frente, quero todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar, o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com... E continua. Aí mais um trecho. Entre aspas. Por que os caras estão preparando tudo, pô? Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas, o nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara sai driblando na área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, também
eu não tenho, entre aspas, eu não tenho dúvida que está acontecendo, não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Essas afirmações que o réu... Pessoal, antes da pergunta do ministro Alexandre de Moraes, vocês prestaram atenção, né? Ele falando que o STF tinha lado, que queria que o Lula ganhasse, que a eleição ia ser fraudada. Isso ele falou na cara dura lá para os ministros dele. E mandou que os ministros publicassem isso aí, replicassem e tudo mais. Tudo sem provas e tudo fake. Aí agora vem a pergunta e olha a resposta. Aquela velha resposta de bolsonarista, né? Na ausência da justiça, é um leão. Na presença da justiça, vira um gatinho molhado e com medo. Vamos lá. Fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações e várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. Preste atenção numa palavra que ele vai trazer sempre: retórica. Sempre quando ele quer justificar as suas palavras, as suas acusações, sem provas, ele fala, é a minha retórica. Preste atenção nisso aí, vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional, porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. A minha campanha 2018, algo atípico, com todo respeito, nem eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha
apoios políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo, sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência. Pessoal, aqui ele vai fazer uma defesa do seu governo para dizer que o seu governo era tão bom, que não tinha como perder. E como perdeu, ficou inconsolado. Desculpa, inconsolado, né? E aí ele está tentando justificar que fez um governo bom, que era isso, que era aquilo, colocou ministros técnicos nos seus ministérios, mas quando veio a pandemia ele tirou o técnico, colocou um general. Bom, é por aí. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque de fato essa parte aqui não tem muito a ver com a sua defesa. Ele está falando, fazendo campanha, fazendo propaganda do governo dele. Deixa eu dar uma adiantada aqui, só um instante. Ele aqui continua falando sobre o seu ministério, que o ministério era bom, e com isso Porto de Santos ganhou dava um prejuízo inimizade. de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo. Ganhei. O que ele está dizendo é que ganhou inimizade porque ele estancou a corrupção. O que a gente sabe ser uma verdadeira mentira. Corrupção, o INSS está aí para provar isso. A corrupção correu frouxo no seu governo, só que ele não investigava, por isso ninguém sabia. Vou dar uma adiantada. Eu vou só finalizar essa parte aqui, onde ele disse que não tinha prova de nada, era só um desabafo. Lembra a retórica? Era só um desabafo. E aí a gente finaliza o vídeo de hoje e vamos preparar o próximo vídeo. Vamos lá. Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recurso para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24 ou 48 horas o porquê. Ele tinha ações para explicar, por exemplo, o porquê das críticas às urnas sem ter provas. Ele diz, prova, eu não tenho, mas também não tem prova que não seja fraudável. Esse cidadão chega a ter pena dele. Ou o rapaz é muito burro, ou ele de fato vive em uma realidade extremamente diferente. Uma realidade que ele chama de realidade paralela, provavelmente. Vamos lá finalizar. Porque daquilo. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas. Pessoal, como é diferente, né? Lembra daquela história lá? Este presidente aqui não mais obedecerá às suas ordens. Pegue seu bonequinho, pegue seu boné e vá embora do país. Olha como ele está agora, diferente. O tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Quanto à providência na questão das eleições aqui, eu deixo claro a Vossa Excelência, as Forças Armadas não se miscuíram na política. E nem eu, como presidente, também fiz o mesmo.
O senhor ministro Barroso, enquanto presidia o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e colocou lá dentro, entre outras instituições, as Forças Armadas. O que eu falei para o ministro da Defesa? Já que colocaram a gente aqui, vamos fazer o melhor possível para nós auxiliarmos o TSE para que a eleição seja mais clara e transparente possível. No tocante àquela reunião de julho, onde alguns falam que reunião do golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Isso aí, um desabafo meu, com toda certeza. Pronto, o Caba não tinha prova de nada, foi um desabafo dele com toda certeza. Vocês lembram que o desabafo dele, sem provas, influencia milhares de pessoas e até milhões de pessoas a acreditar no desabafo dele, sem provas, como se fosse algo verdadeiro, não é? Então nós vamos finalizar por aqui esse vídeo de hoje, para não ficar tão longo, e nós vamos preparar um outro material seguindo aqui as perguntas e respostas. Vamos ter muitas perguntas que ele vai ficar encurralado, literalmente, entre a parede e o encurralado. Um abraço, pessoal. A gente se vê amanhã. Deixe seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo. Amanhã não, ainda hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.